Você sabia que a quinoa pode ser uma ótima aliada no seu processo de emagrecimento? Pois é, eu te digo que pode sim. Fica até o final que você vai descobrir. Oi pessoal, meu nome é Giovana Costa e eu estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a quinoa como uma aliada no seu processo de emagrecimento. Para quem já ouviu falar da quinoa, eu creio que muitas pessoas, a maioria hoje em dia, já conhece, já sabem o que é a quinoa. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela, vou dar uma explicação de alguns benefícios e depois eu vou entrar na parte dos benefícios para o emagrecimento, como que ela pode ajudar a potencializar o seu processo de emagrecimento, porque muitas pessoas estão aí lutando para conseguir emagrecer, não estão conseguindo, e a quinoa pode ser uma forte aliada nesse processo para você alcançar o seu peso desejado. Você sabia que a quinoa é um alimento de alto valor nutritivo? Essa semente, que não era familiar para muitos, está ganhando popularidade cada dia mais. Muitos acham que a quinoa é um grão, mas na verdade ela é uma semente. Muitas pessoas falam assim para mim: mas a quinoa, o grão de quinoa, gente, não é grão. Quinoa é uma semente. Então, ela é uma sementinha bem pequenininha. Geralmente ela é na cor amareladinha, mas existe uma outra qualidade, que é uma qualidade de quinoa avermelhada, pequenininha também essa sementinha. Tanto a vermelha como a branquinha, as duas têm o mesmo benefício nutricional. Eu particularmente gosto mais da branca, mas tem pessoas que gostam muito da vermelha. Eu faço, mais pro final eu vou explicar o que eu faço com cada uma delas, mas a vermelhinha eu gosto muito de fazer saladas com ela, e a outra eu já faço outros tipos de prato, a quinoa branquinha, amareladinha. A quinoa, ela é uma planta nativa da Colômbia, do Peru e do Chile. Ela existe em outros países, mas ela é nativa da Colômbia, do Peru e do Chile. A quinoa, ela era considerada um ouro para os incas, porque eles acreditavam que ela tinha um poder de resistência para os guerreiros, conhecida como a sagrada, super sagrada pelos incas e chamada de semente mãe, porque quando os guerreiros iam para a guerra, eles comiam muito dessa semente que eles chamavam de sagrada, e eles diziam que eles tinham mais energia, mais força para guerrear. Então, tá vendo? Ela já desde muitos anos passados, eu vim conhecer quinoa depois que eu comecei a estudar a nutrição, na verdade, porque eu nunca tinha ouvido falar antes, e assim como eu acredito muitas pessoas até hoje nunca ouviram falar, mas ela já é usada há muitos anos mesmo, só que não se sabia o quão beneficial ela era. Hoje em dia que está se descobrindo a utilidade e os benefícios todos que ela tem. Ela é uma excelente escolha para pessoas vegetarianas e veganos, ou qualquer pessoa que está procurando por uma fonte de proteína saudável. Pessoas que às vezes não comem carne e estão procurando uma proteína saudável, a quinoa é excelente. Eu tenho vários clientes que são veganos, vegetarianos, ou que são à base de plantas, porque tem muitas pessoas que por opção de vida, elas gostam de seguir esse tipo de alimentação, e elas fazem muito uso da quinoa devido ao conteúdo de proteínas que a quinoa tem. Ela é um dos mais ricos alimentos em proteínas, então por isso ela é tão usada por veganos e vegetarianos. Ela é uma completa proteína, contém todos os 9 essenciais aminoácidos. A quinoa é um dos únicos alimentos vegetais que fornece proteínas completa por ter todos os aminoácidos essenciais para um equilíbrio saudável do organismo. Você sabia disso? Os aminoácidos saudáveis essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir por conta própria, portanto precisa ser ingeridos através da alimentação, e a quinoa é uma ótima adição para quem está precisando de todos os aminoácidos essenciais. Então, a semente de quinoa, ela é rica em vitaminas, minerais,
Fibras, tá vendo? Para quem tem o intestino preso, também é excelente, porque ela contém muita fibra. E além de diminuir o apetite, ela regula o colesterol e o açúcar do sangue. Por isso que ela é um dos motivos que ela é excelente para o processo de emagrecimento e para potencializar o seu emagrecimento. Então, a quinoa também contém 2 vezes mais fibra que a maioria dos grãos e sementes. 2 vezes mais fibras, por isso que ela ajuda também ao banheiro. A fibra ajuda a aliviar a constipação, que é o que eu acabei de falar, né? E prevenir doenças do coração, reduzindo a pressão alta e diabetes. Então, fica aí a dica, se você conhece alguém que tem diabetes ou pressão alta, dá aí essa dica para fazer o uso de quinoa, que vai ser uma excelente adição na alimentação. Ela também contém ferro e ajuda a manter os nossos glóbulos vermelhos saudáveis. Por ela ter ferro, ela ajuda também a combater a anemia. Pessoas que têm anemia. Então, gente, a quinoa tem muitos benefícios. Vale a pena você fazer o uso. Eu sei que em alguns lugares o acesso é difícil, ou às vezes as pessoas acham um pouco caro, mas deixa eu te falar uma coisa, é melhor você gastar um pouquinho mais com a sua saúde hoje. Eu sempre falo isso, gente. É melhor a gente gastar um pouquinho mais com a nossa saúde hoje do que amanhã você ter que gastar com remédio, com médicos, com hospital. O que é melhor? É melhor você investir hoje. Se você pode investir hoje, por que deixar para amanhã? Por que deixar para a hora que você já estiver doente ou no momento que você já está numa situação muito mais difícil de reverter? É melhor você parar e prestar atenção nesses detalhes agora na sua vida do que você falar assim, quando eu ficar mais velha eu cuido da minha saúde. Quando eu ficar mais velha eu vou comer essas coisas aí. Experimenta, muda o seu cardápio, muda a sua mente, muda o seu pensamento, porque tem coisa, gente, que é aqui, ó. A quinoa é uma delícia, ela é tão gostosa quanto qualquer outro alimento, é só você saber preparar, porque eu tenho muitas pessoas que falam assim pra mim, eu não como quinoa porque eu não gosto. 99% dos casos que fala isso é porque não sabe preparar. Quando você sabe preparar, você vai ver que ela é tão gostosa quanto outras comidas que você come. Então é uma questão de você decidir, é uma questão de você colocar na sua mente e você procurar fazer aquilo funcionar. Eu fiz desse jeito, não deu certo, não ficou bom, ninguém gostou aqui em casa. Procura outra receita. Gente, a internet tá cheio de receitas de coisas deliciosas com quinoa. É só você testar, experimentar, tentar de novo. Não experimente uma vez só. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Não fique na primeira vez. Você sabia que é provado que você tem que provar algo pelo menos, isso é provado cientificamente, você tem que provar algo pelo menos 16 vezes para você ter certeza que você não gosta. Então, se você provou 1, 2, 3 vezes, não é o suficiente para você falar que não gosta. E além de todos os benefícios, inclusive para você emagrecer, para você perder peso, ou chegar no seu peso desejado, ou alcançar saúde, não vale a pena você tentar? Se não deu certo uma receita, tenta outra. Experimenta de novo, faz diferente. Entende? Porque aí você vai estar experimentando. E não se esqueça, experimente 16 vezes, pelo menos, antes de você falar assim, eu realmente não gosto disso, eu realmente não quero comer isso. Mas antes, experimente. Então, voltando aqui nos benefícios. A quinoa também contém lisina, essencialmente necessário para a reparação e crescimento dos tecidos. Isso é muito importante, gente. Tá vendo que tem vários benefícios? A quinoa ela é rica em magnésio, o que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a aliviar enxaquecas.
Fica aí para quem tem enxaqueca ou para quem não dorme bem. O magnésio, ele também ajuda na formação dos ossos e dentes saudáveis. E também o magnésio, um outro benefício do magnésio é que ele relaxa não só os seus ossos, mas ele relaxa o seu corpo para você dormir bem, para você descansar. Então, você que precisa de magnésio, eu sei que muita gente hoje em dia é normal, às vezes a pessoa faz bem para a saúde. Eu diria, você suplementar com magnésio, porque além de fazer bem para os ossos, relaxa e também o magnésio ajuda você a dormir mais tranquilamente, e você pode sim suplementar, mas se você pode adicionar alimentos que contêm magnésio, por que não? Isso já vai ser um plus, vai ser algo a mais na sua alimentação, vai ser algo a mais no seu processo de emagrecimento. Se você pode potencializar e juntar o útil ao agradável, por que não? Certo? A quinoa tem riboflavina, vitamina B2, o que ajuda a melhorar a energia e o metabolismo do seu cérebro. Então, se você tá precisando aí, quinoa contém vitamina B2, que vai ajudar muito no seu cérebro. Talvez você tá um pouco esquecida, ou talvez, com alguns outros problemas, vale você acrescentar. Tem propriedades também anti-inflamatórias. A inflamação, como todo mundo já sabe, é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. E grande quantidade de nutrientes anti-inflamatórios encontrados na quinoa faz dela uma ótima opção para quem quer reduzir o risco de diabetes. Então, para você, fica aí essa dica, a quinoa é ótima para reduzir os riscos de diabetes também. Se você conhece alguém que tem diabetes e que precisa mudar a alimentação, compartilhe esse vídeo. Compartilha para a pessoa poder ver e aprender mais, porque às vezes a pessoa não muda porque ela não tem conhecimento, gente. Conhecimento, ele ajuda você a ter poder para fazer transformações, para poder mudar a sua realidade. Quando você tem o conhecimento e você vê que esse poder ele pode ser utilizado a seu favor, você vai usufruir dos benefícios. Mas quando você pega o conhecimento e você guarda para você, e você não compartilha, você não coloca em prática, esse conhecimento ele não vai adiantar nada. O que adianta você saber tantas coisas e não colocar nada em prática? Conhecimento só é válido quando ele está em prática, quando você usa ele. A partir do momento que você não usa, é só mais um conhecimento, ficou ali jogado na caixinha. Aí outro conhecimento, joga ali na caixinha. Não, começa a colocar em prática, porque quando a gente coloca em prática, a gente vê os resultados e a gente transforma. Se você quer transformar não só a sua vida, não só a sua saúde, mas a saúde das pessoas ao seu redor, coloque em prática o conhecimento que você já tem. Porque eu vejo tantas pessoas, eu já sabia disso, eu já sabia disso, eu sei. Você já viu aquela pessoa que sabe todas as receitas para emagrecer, todos os alimentos saudáveis, mas ela não consegue usufruir de nada. Por quê? Porque ela não coloca em prática. Quando você vai falar, ela fala assim, eu já sei, eu já ouvi isso, eu já aprendi isso, eu já entendi isso, mas ela não coloca em prática. Então, o que adianta conhecimento sem colocar em prática? Não adianta nada, nunca vai ter resultados. Então, coloque em prática. A quinoa também ajuda a reduzir o colesterol e a manter o nível de HDL, que é o colesterol bom. Então, ela ajuda a manter o nível de colesterol bom e a reduzir o colesterol ruim, o que é excelente, né? Então agora eu vou falar sobre os benefícios para o processo de emagrecimento. A quinoa tem todos esses benefícios que eu já falei, mas eu vou falar para você também os benefícios específicos para o processo de emagrecimento, para você potencializar
o seu emagrecimento. Então, a primeira coisa, a quinoa ela emagrece porque ela é muito nutritiva e ela pode ser usada para substituir o arroz. Então, muitas pessoas fazem uso disso. Por quê? Ao invés de você comer o arroz branco, que automaticamente, quando você coloca ele, você come o arroz branco, automaticamente ele vai virar açúcar no seu sangue, porque ele é um carboidrato refinado. A quinoa, ela é um carboidrato inteligente, ou seja, é um carboidrato que não vai elevar os níveis de açúcar no seu sangue. Então, por que não fazer essa troca inteligente? Por que não fazer essa mudança? Ela ajuda demais a controlar os níveis de açúcar no seu sangue e por isso vai te ajudar a reduzir a inflamação e vai te ajudar a emagrecer. Então, vai potencializar o seu emagrecimento. Então, se você quer experimentar, faça essa troca. Troca o arroz branco pela quinoa, porque você vai ver uma grande diferença, não só no seu emagrecimento, mas na sua saúde no geral, porque você vai estar diminuindo os níveis de inflamação no seu corpo. A quinoa também ela é rica em proteínas. Ela ajuda a aumentar o seu metabolismo e a reduzir o apetite significadamente. Imagine você comer algo que vai ajudar a reduzir o seu apetite. Então, quando você come quinoa, você fica saciado. Não é um alimento que você come e você acaba de comer, você já quer comer de novo. Ela ajuda a controlar o seu metabolismo porque ela te dá uma sensação de saciedade e, sendo assim, ela potencializa o seu emagrecimento. Então, se você está num processo de reeducação alimentar, se você está num processo de mudanças de hábito, vale a pena você incluir a quinoa na sua alimentação e você vai ver como você vai potencializar esse emagrecimento. A quinoa também é considerada um carboidrato inteligente. Você sabia disso? Carboidrato inteligente. O que é isso? Ela é um carboidrato, mas é um carboidrato de baixo índice glicêmico, porque a maioria dos carboidratos são de alto nível glicêmico. O que acontece? Quando você come um carboidrato de alto índice glicêmico, assim que você come, por exemplo, o arroz branco, assim que você come, ele vai subir o açúcar no seu sangue. Já a quinoa, não acontece isso. Por isso que ela é um carboidrato, é considerada um carboidrato inteligente, que é o contrário do arroz. Por isso é muito utilizada para pessoas que desejam emagrecer. Se você pode fazer essa troca, gente, vale a pena você trocar o arroz branco pela quinoa. Se você ainda não acostumou, se você ainda está começando, o que eu recomendo você fazer é cozinhar ela misturada com arroz branco, até você acostumar. Aí depois você vai diminuindo a quantidade de arroz branco e aumentando a quantidade de quinoa. E você vai ver uma grande diferença. Por ela não se transformar em açúcar rapidamente no teu sangue, ela não vai causar inflamação e vai potencializar o seu emagrecimento. A quinoa também é rica em ferro, que é essencial para a perda de peso e a produção de energia. Então, se você está precisando aí de mais energia, tá aí um alimento que é super e ajuda demais, é um super alimento. A quinoa também é um alimento nutritivo de baixa caloria. Não que eu fale ou eu ensine que você deva contar calorias. Pelo contrário, o que eu ensino é o oposto disso. A gente não deve ficar preso a calorias, a contagem, a medida de tem que comer tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. Não! Você tem que comer o necessário que o seu corpo precisa. Você precisa aprender a comer, você precisa aprender a reeducação alimentar, porque quando você aprende a comer, você não tem necessidade de contar calorias e nem pesar as coisas. Isso daí, além de ser cansativo, é estressante e acaba que chega uma hora você não aguenta mais e você larga tudo. Então, eu não trabalho com isso e a quinoa, ela é um alimento totalmente nutritivo e de baixa caloria. Se é o caso de uma pessoa que gosta de contar a caloria, ela é excelente, porque ela é de baixa caloria, você pode comer mais quantidade, ficar mais satisfeito e não precisa ficar desesperado com as calorias que você, hoje eu ultrapassei.
né? E como eu disse, não que nós devemos contar as calorias, mas ela é baixa em calorias e é perfeita para adicionar na estratégia low carb. Para uma pessoa que está seguindo um protocolo low carb, né? Que vai comer menos carboidrato, ela é excelente para você adicionar. Então, por ela ser perfeita para uma estratégia low carb, ela ajuda muito no processo de emagrecimento. Porque uma pessoa que come menos carboidrato vai potencializar o emagrecimento automaticamente. Então, outro ponto, a quinoa não contém glúten e ela é muito indicada para pessoas intolerantes ao glúten, proveniente em particular do trigo, para quem não sabe, né? O glúten provoca inflamação e pode provocar o aumento de peso. Então, geralmente, a pessoa que faz uso de glúten muito descontroladamente, que come muitas coisas com glúten, ela tem uma certa gordura localizada, principalmente na região da barriga. Então, quando ela adiciona a quinoa, ela vai estar eliminando, se ela consegue eliminar o glúten e adiciona a quinoa ou outras coisas que não contém glúten, ela consegue ver de imediato resultados no processo de emagrecimento, não só no processo de emagrecimento, mas no processo de vida saudável. Você vai sentir menos refluxo após as refeições, você vai sentir menos dores de cabeça, você vai sentir menos mal-estar depois de se alimentar, porque é um alimento leve, um alimento saudável, um alimento que contém proteínas, um alimento que contém baixo carboidrato. Então, assim, são vários os benefícios da quinoa. Comparada com o arroz, a quinoa oferece uma saciedade muito maior. Por isso que eu dei a ideia. A quinoa oferece uma saciedade muito maior, fazendo dela um alimento ideal para combater a obesidade. Então, além de quando você faz essa troca da quinoa, do arroz branco pela quinoa, você vai ficar mais saciado, vai demorar para sentir fome, vai demorar para comer de novo e você vai estar combatendo obesidade, sobrepeso ou até mesmo se você simplesmente, igual eu sempre falo, às vezes não é nenhuma questão da pessoa estar além do peso, é uma questão de saúde. Você acaba de comer arroz e às vezes você está empazinado, sente cheio demais e a barriga fica ali e o estômago não consegue processar aquilo tudo porque você fez uma mistura muito, né? Talvez não foi uma combinação perfeita. Com a quinoa vai acontecer o contrário. Você vai sentir mais leve e mais saciado. Você vai sentir menos fome, mas ao mesmo tempo você vai se sentir satisfeito. Não vai ficar com aquele desespero de comer novamente, além de estar ajudando no seu processo de emagrecimento, porque automaticamente ela não vai se transformar em açúcar no seu sangue, como é o caso do arroz branco. A quinoa também ela tem o poder de desintoxicação. O que é isso? Ela ajuda a manter a saúde do seu cólon, ela aumenta a habilidade do fígado de eliminar toxinas do corpo e ela previne a formação de cálculo biliar. Então, assim, olha, gente, são muitos benefícios para a saúde, são muitos benefícios não só para o emagrecimento, mas para a sua saúde em geral. A semente de quinoa, ela tem propriedades prebióticas, alimentando a bactéria boa do nosso sistema digestivo. E quem não precisa alimentar a bactéria boa? Eu já falei várias vezes sobre o intestino, só uma pincelada aqui. A gente sabe que o nosso intestino, 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, o seu intestino, ele tem que ser composto de 80% de bactérias boas e 20% de bactérias ruins. Então, quando você faz uso da quinoa, ela vai ajudar a alimentar essas bactérias boas. Então, isso vai ser um plus, vai ser algo a mais que você vai adquirir quando você colocar o uso da quinoa na sua alimentação diária. Então, isso vai ajudar o seu sistema digestivo e o intestino saudável é saúde e emagrecimento mais rápido. Então, tá aí
um super plus, uma super adição para sua alimentação. Além de saúde para o seu intestino, a saúde do seu intestino, ela vai gerar o emagrecimento automaticamente, sem você precisar fazer nada. Porque o intestino saudável, ele quer dizer que tem bactérias boas, você está comendo, você está metabolizando, você está adquirindo todos os nutrientes da comida que você está comendo e você está conseguindo nutrir as células do seu corpo e trabalhando no seu processo de emagrecimento. Então a quinoa, gente, ela tem um sabor bem suave, o que facilita você introduzir na alimentação de adultos e crianças, podendo acompanhar qualquer prato de carne, peixe, frango ou vegetais. Gente, eu tenho clientes que elas acostumaram os filhos desde pequenos a comerem quinoa. Eu tenho clientes que a criança de 2, 3, 4, 5 anos come só quinoa, não come arroz branco. Então é uma questão de você adicionar isso na sua alimentação, na sua casa, e você vai mudando. Ela é muito fácil, ela não tem um sabor forte, ela não muda o gosto das coisas, então você pode misturar ela tanto em carnes como em vegetais ou em qualquer outra coisa que você for fazer, entende? Que você pode arrumar jeitos de você melhorar a saúde da sua casa, não só potencializar o seu emagrecimento, mas melhorar a saúde de toda a sua casa, principalmente se você é mulher. Eu quero te desafiar. Eu tenho várias clientes que elas começaram a fazer o processo de emagrecimento comigo, elas mudaram o modo de cozinhar na casa delas, elas adicionaram quinoa. A princípio o marido não gostava, o filho não gostava, o jeito que elas foram fazendo e mudando e testando em receitas. Hoje em dia, todo mundo na casa perdeu peso e elas acostumaram todas as pessoas da casa. A mulher que tem sabedoria, ela edifica a casa dela. Então, se você é mulher, você precisa cuidar da alimentação da sua casa. Você é responsável por isso. Não é o seu marido. Não é ele que é responsável por nutrir os seus filhos. Não é ele que é responsável por nutrir a casa e a família. Eu não estou falando que você deve ficar na beirada do fogão todos os dias cozinhando. Mas se você pode fazer comidas saudáveis e adicionar a quinoa e acostumar os seus filhos e acostumar todo mundo da casa, por que não? Por que não? Né? É algo que você pode adicionar e trazer benefícios para todas as pessoas. Então, só lembrando, não se esqueça que nenhum alimento consegue agir sozinho. Para perder peso, você precisa de um conjunto de ações saudáveis. E a quinoa, por mais que ela seja um alimento milagroso, por mais que ela seja, na verdade, um super alimento, ela não é milagrosa. Ela sozinha não faz milagres. É um conjunto de atitudes e ações que você vai mudar e que você vai fazer e que vão trazer benefícios não só para o seu emagrecimento, mas para a sua saúde em geral. Então, eu quero falar, só para finalizar esse vídeo, eu quero falar uma dica de preparo, porque como eu atendo muitas pessoas, a cada 10 pessoas que eu atendo, 8 não sabem como preparar a quinoa corretamente. Então eu quero te dar essa dica aqui no final desse vídeo e te explicar algo assim super importante que muitas pessoas não sabem. A quinoa, ela deve ser lavada e de preferência deixada de molho por no mínimo 5 horas. Por quê? Porque ela costuma ter muita sujeira e quando você deixa ela de molho, ela cozinha com mais facilidade. Então eu aconselho, mas eu não tenho tempo. De noite, antes de você dormir, você coloca ela de molho na água. No outro dia de manhã você vai ver que a água vai estar toda espumada assim por cima, fica uma sujeira. Você enxágua ela bem enxaguadinha com várias águas, lava ela e aí você refoga ela como um arroz, com um pouquinho de óleo, e pode ser óleo de coco ou pode ser óleo de abacate ou banha de porco, se for de saudável, a banha de uma boa procedência, né? Aí você coloca sal e alho normal como arroz, só que como você deixou ela de molho, você vai colocar pouca água,
porque ela vai cozinhar em 10 minutos, 10 a 15 minutos ela cozinha. Quando você não deixa de molho, ela vai demorar mais tempo para cozinhar, ela vai ficar um pouquinho amarga, porque eu já tive várias clientes que chegavam em mim e falavam, eu não consigo comer quinoa, porque ela é amarga, o gosto é ruim, e quando eu cozinho, ela demora muito a cozinhar, parece um arroz integral. É porque não sabiam como era o procedimento de cozimento. Então, é muito importante você saber, deixa ela de molho, no mínimo 5 horas, eu recomendo você deixar à noite, se você não tem tempo, é uma pessoa, né, que corrido, deixa de noite, e aí no outro dia de manhã você lava ela, enxágua, e aí você escorre bem a água e refoga. Assim que você refogar no sal e alho, ou só no sal, do jeito que você tem costume de fazer a sua comida, você coloca um pouquinho de água e tampa e deixa ela cozinhar. E aí você vai mexendo, porque a parte de cima, para a parte de cima cozinhar igual a parte de baixo. Se você colocar muita água, ela vai cozinhar a ponto de derreter. Porque ela é muito, como ela ficou de molho, ela vai cozinhar e vai derreter. Então não faça isso, senão aí você vai ter que fazer uma sopa. É cozinhar com pouca água. Isso vai facilitar. Olha só, você vai trocar o tempo de demora cozinhando pelo tempo que ficou de molho. Você já deixou de molho, então ela vai cozinhar com muito mais rapidez. Se você não deixar de molho, ela vai demorar um pouco mais para cozinhar. E além dela demorar mais para cozinhar, ela pode dar um gosto amargo e em algumas pessoas ela pode dar até uma dor de barriga, porque eu já tive casos de pessoas que falaram para mim, eu não como mais quinoa, eu não gosto de quinoa, porque todas as vezes que eu fiz, ela tinha um gosto meio amargo e me dava dor de barriga. E aí eu fui descobrir que elas estavam, o modo de preparo delas estava incorreto, por isso que elas não estavam conseguindo comer a quinoa. Então, fica aí a dica para você. No geral, você pode usar, como eu disse, eu gosto de fazer ela tanto pura, como eu faço ela refogada, cozidinha, e eu refogo vegetais e misturo no meio. Com peito de frango desfiado fica uma delícia, com carne moída fica uma delícia. Ou você pode usar ela por cima da salada para dar uma adição de mais proteína e mais saciedade na sua salada. Você coloca um pouco de quinoa por cima da salada também. Tem gente que na verdade prefere comer ela só como salada. Eu como ela como um arroz mesmo. Eu misturo vegetais, faço tipo um risoto, vegetais, frango desfiado, carne moída, o que você tiver na geladeira. Eu tô dando algumas ideias, mas você pode usar o que você tiver. Eu gosto de fazer com cenoura ralada, abobrinha, ou às vezes eu faço ela com vagem misturado com outros vegetais como o pimentão, qual for a sua preferência, você mistura o que você quiser, ela combina com praticamente tudo, mas adicione ela na sua alimentação, adicione ela no seu cardápio, que você vai ver resultados incríveis no seu processo de emagrecimento e também na sua saúde. Tá? Então, por hoje é só. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a quinoa, você pode deixar aqui e a gente vai estar respondendo todas as perguntas.